Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. E hoje nós vamos estar comentando, de acordo com o livro Café com Deus Pai, o texto de Efésios capítulo 3, verso de número 17, que diz: E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Em algumas versões está fundamentados em amor. Paulo aqui ele está revelando um segredo profundo. Cristo ele não deseja apenas nos visitar esporadicamente, como se nós fôssemos uma casa de final de semana. A vontade e o projeto de Deus é que ele venha habitar em cada um de nossos corações. Muitos têm Jesus como um hóspede, mas poucos têm ele como residente permanente. A presença de Cristo, ela vai alterar, mudar os nossos desejos, prioridades, os nossos sentimentos, irá conduzir as nossas decisões. Charles Spurgeon dizia que quando Cristo habita no nosso coração, todo o resto perde o direito de morar ali. Aqui em Efésios capítulo 3, verso 17, existem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Porém, antes eu convido a você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal, para que você possa nos ajudar a atingir os nossos primeiros 3.000 inscritos no canal. A primeira lição que nós vamos aprender aqui: onde Cristo habita, a fé governa o coração. Em outras versões, aqui no verso 17 está: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. A fé, ela é a porta pela qual Cristo entra e permanece na vida do cristão. Um coração cheio de fé não será dominado pelo medo, pela ansiedade, nem até mesmo pela insegurança. E olha que hoje nós temos motivos para nos sentirmos inseguros. Criminalidade aumentando, feminicídio se multiplicando, mas nós podemos confiar que se o Senhor é o nosso guarda, Ele é o guarda fiel e Ele não dorme. Quem tem fé viva dá espaço para Cristo agir no seu dia, perfeitamente e diariamente. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em texto de Romanos capítulo 10, no verso 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aqui é interessante você depois analisar com calma esse texto de Romanos capítulo 10, verso de número 17. Porque o texto está falando que a fé vem pelo ouvir. Mas existe um detalhe que nós precisamos observar. A fé, ela vem pelo ouvir, mas nós perdemos a fé também pelo que nós estamos ouvindo. Por isso que é tão importante nós cuidarmos do que ouvimos. Existem 3 formas das coisas adentrarem ao nosso corpo. Talvez possa existir mais, mas eu quero falar de 3. Nós alimentamos o nosso corpo via oral, que é o que nós ingerimos, mas também alimentamos o nosso corpo através dos nossos olhos e através também do que ouvimos. Por isso que a Bíblia fala que se a luz que há em nossos olhos forem boas, todo o nosso corpo terá luz. Se não, todo o nosso corpo terá trevas. E a Bíblia agora está falando aqui sobre nós selecionarmos, em Romanos 10, verso 17, o que nós iremos ouvir. Tem pessoas que têm tido uma fé tremenda porque está ouvindo coisas boas. Agora tem pessoas que têm perdido a sua fé porque começou a ouvir coisas ruins. Então, seja criterioso. Selecione quem você vai ouvir. Que tipo de louvor você vai escutar, tá bom? Qual é a segunda verdade que esse texto nos ensina? É que onde Cristo habita, existe raiz espiritual profunda. Pois o texto diz, estando vocês enraizados. Olha que interessante. Arraigados, em algumas versões, significa ter raízes profundas que sustentam a vida nos dias difíceis. Quem tem Cristo no coração não é levado por ventos de doutrina e nem pela mudança das circunstâncias. Raiz profunda não se vê, mas sustenta tudo o que aparece. Será que você pode escrever essa frase comigo aqui nos comentários? Raiz profunda não se vê,
mas sustenta tudo o que aparece. Colossenses capítulo 2, verso 7 diz: arraigados e edificados nele. Se você observar, uma das características do Salmo 1, verso 3 é que o cristão, o justo, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas e que ao seu tempo dará fruto. A profundidade das raízes determina a força que o discípulo terá. Mas há uma terceira lição que é aqui, alicerçados em amor. Onde Cristo habita, a vida ela é firmada no amor. Em algumas versões, essa palavra alicerçado, ela é substituída por fundamentados em amor. É como se o amor fosse o cimento que sustenta o caráter cristão. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, diz: nisso conheceremos todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Em 1 João, no capítulo 4, verso 7, o próprio evangelista João nos aconselha: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, ou porque Deus é amor. Pessoas cheias de Cristo, elas não reagem com ódio, vingança ou competição. O amor não é emoção. O amor, como sugere o tema do Café com Deus Pai de hoje, ele é contagiante e ele vai nos levar a parecer mais com Cristo. O amor é o reflexo do Cristo que vive no nosso interior. Um coração cheio de Cristo sempre transborda o amor. Mas observe que nós podemos concluir com uma quarta lição importante. Onde Cristo habita, a transformação é visível. E isso eu tiro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Cristo no coração, irmãos, produz uma mudança real e não apenas religiosa. Há mudanças nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos, na maneira de pensar. Cristo não habita sem transformar. A presença de Cristo em nós, ela refaz e refaz tudo, a ponto de podermos dizer o que Paulo disse em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. A graça que não transforma não é a graça que salva. Escreva comigo aqui nos comentários. A graça que não transforma não é a graça que salva. Cristo lhe quer habitar e não visitar a minha e a sua vida. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entra na nossa comunidade no WhatsApp para que você possa receber todos os vídeos diariamente. O link está aqui no primeiro comentário fixado. E se você tem desejo de pregar a palavra de Deus e está dando seus primeiros passos, eu tenho um material aqui que chama Palavras que Tocam Vidas. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado também. E dentro dele, além de ter mais de 263 esboços para você poder ministrar, existem ali 10 aulas, onde eu te ensino o passo a passo de como extrair o máximo de um esboço bíblico, tá bom? Deus te abençoe. Ótimo final de semana. Forte abraço.